TOTUS Talks, o podcast da transformação digital. Olá, seja bem-vindo ao podcast da TOTUS, o TOTUS Talks. A ideia aqui, primeiro deixa eu só me apresentar aqui. Eu sou o Gustavo Oliveira, trabalho no Laboratório de Design e Inovação da TOTUS e hoje estou aqui com dois convidados especiais para falar sobre um tema muito bacana, Manufatura 4.0. Você sabe o que é esse tema? Na verdade tem outros subtemas aí no meio, tem uma série de confusão, que a ideia aqui é a gente desmistificar tudo isso para que você saia no final deste bate-papo na ponta da língua sobre esse tema. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui com a primeira convidada, Ângela Geller. Olá, tudo bom, Ângela? Tudo bom, e você? Se apresente, quem é você, o que você faz, onde mora, enfim, a ficha completa. Muito bem, então eu sou Ângela, eu sou a diretora responsável por desenvolvimento do produto, das soluções no segmento de manufatura e de logística da TOTUS. Então, desde o desenvolvimento do produto até quando a gente entrega para o cliente e também fazendo o suporte do produto. E aí nós vamos falar hoje então desses temas que são apaixonantes, Eu aqui falando. Não vale falar porque é puxar pro lado do filho, né? Então, como eu gosto desse tema. Isso, mas é muito bacana, A gente vem participando aí desse momento no Brasil, Iniciando aí esse momento, e é muito bacana sempre falar desse tema. Muito bom. Um outro convidado, ele não está presente entre nós aqui fisicamente, está remoto, é José Riso. Tudo bom, José? Tudo bom, Gustavo? Boa tarde, Ângela. Grande prazer estar aqui com vocês, tendo a chance de conversar um pouco sobre esse tema que realmente é muito importante. Eu sou o fundador e presidente de uma empresa chamada Pollux, que está completamente inserida na manufatura, na automação, na robótica, então esse tema é super relevante para a gente. E mais recentemente também iniciei um movimento fundando a Associação Brasileira de Internet Industrial, que hoje está completando aí mais ou menos um ano e que é muito ativa também nessa missão de acelerar a adoção da internet industrial, da indústria 4.0 no país, porque isso é chave para a competitividade das nossas empresas. Muito bom. Deixa eu só ver no meu checklist aqui, olha só, para um bom podcast tem que ter um tema forte e especialistas de peso. Então, beleza, podemos continuar que tá tudo certo aqui para a gente começar esse bate-papo. Vamos fazer o seguinte, primeira conversa aqui, o que é Manufatura 4.0? Muito bem, Manufatura 4.0 a gente fala que é a quarta revolução da indústria, e essa revolução ela é mais profunda e desafiadora do que a anterior, por exemplo. A anterior a gente teve muita troca de equipamento porque foi a parte de automação. E nessa, além de ter automação, a gente tem um grande desafio que é as novas tecnologias. Como que a gente trabalha com essas novas tecnologias, tendo eficiência operacional, e principalmente os novos modelos que essas tecnologias elas estão trazendo para o nosso mundo de indústria. Então a gente sempre fala que o conceito da indústria 4.0, da manufatura 4.0, ela é a digitalização do setor de manufatura, com sensores embarcados aí em todos os componentes, desde a etapa produtiva, em sistemas ciberfísicos, permitindo todo o processamento desses dados e análise de como que está a minha linha de produção. Tá, isso é só software, tem tecnologia envolvida também? Por exemplo, você falou de sensores, Então tem internet das coisas no meio disso tudo? Tem internet das coisas, tem inteligência artificial, tem machine to machine. Então a gente tem várias tecnologias que estão abordadas aí. Quando a gente fala mesmo dos ciberfísicos, que são máquinas ou equipamentos que eles são dotados de fazer avaliação do ambiente, e tomar as decisões com parâmetros que a gente quer aí de eficiência e de operacionalização dentro da minha indústria. Legal. Riso, tem algum ponto a acrescentar? Como que você vê também esse momento Manufatura 4.0? Eu acho que a Ângela descreveu super bem um pouco o que compõe a indústria 4.0. Eu complementaria da seguinte maneira: eu acho que é importante que haja o entendimento que o conceito da indústria 4.0 ele foi criado pelo governo alemão há cerca de 5 anos atrás, e ele tinha um objetivo muito claro de garantir a competitividade da Alemanha num futuro bastante previsível, que é o uso maciço dessas novas tecnologias na indústria. Eu acho que o que caracteriza muito o conceito da indústria 4.0 é uma visão de uma
de uma manufatura, de uma fábrica no futuro e um caminho para se chegar até lá. Ou seja, você tem aí um caminho que alguns estimam que seja de 5 a 10 anos para você ir transformando, digitalizando a indústria, criando o que a gente chama de espaço ciberfísico. Eu acho que esse é um movimento importante e o Brasil tem que estar atento. O que eu queria complementar é porque às vezes a gente participa de eventos, debates, etc., onde acaba se falando a indústria 4.0 ou internet industrial, como se fosse a mesma coisa, e não é. Eu acho muito importante que, além da manufatura 4.0, né, as empresas aqui no país estejam atentos também à internet industrial. Eu vou, de uma maneira bastante breve, explicar quais são as duas principais diferenças, né? Bom, a primeira delas é que, diferentemente da indústria 4.0, que tem realmente um foco na manufatura, a internet industrial, apesar da gente falar industrial, ela tem um escopo muito mais amplo. O industrial aqui não é apenas indústria de manufatura, mas ele engloba diversos setores industriais, como, por exemplo, o setor de energia, o setor do agrobusiness, o setor de saúde, o setor de transporte e assim por diante. Então, aqui já há uma diferença de escopo. Ou seja, quando a gente fala de internet industrial, a gente não está simplesmente falando de empresas de manufatura, mas de um outro ecossistema muito mais amplo. E o segundo é o seguinte, a internet industrial, ela não prega um caminho, né, para você chegar lá daqui a 10 anos. Ela, na verdade, diz o seguinte: nós temos tecnologia comprovada de internet que já faz a diferença na nossa vida pessoal, já faz a diferença no sistema bancário e em diversos outros setores. Por que não aplicar imediatamente, né, essas ferramentas que estão prontas, né, e essas tecnologias que já são conhecidas como o Big Data, os softwares de análise, a inteligência artificial, machine learning, para aumentar a eficiência das nossas fábricas hoje? Então, a proposta é um pouco diferente. Se a gente olhar para o nosso país e com a necessidade urgente, né, de realmente aumentar a competitividade, né, dos nossos setores, na minha opinião, é uma opinião realmente pessoal, eu acho que a internet industrial ela estaria, inclusive, mais alinhada com o momento que o país vive, no sentido de realmente antecipar as coisas. E eu acho que a indústria estaria pronta para começar a adotar essas ferramentas. Muito bom. A gente já vai entrar no momento do país que eu quero entender um pouquinho, assim, eu confesso que ainda eu estou aprofundar um pouco nesse tema. Quando eu falo de internet das coisas, quando eu falo de manufatura 4.0, então eu estou falando em apenas trazer, claro, tecnologia, diversas tecnologias para dentro de uma indústria específica. Quando eu falo de internet industrial, eu estou pegando vários âmbitos, então vários setores. Então, vamos lá, vou colocar um cenário aqui, não sei se faz sentido, vocês, por favor, me corrijam, porque vocês são os especialistas. Eu trazer, por exemplo, eu conseguir captar dados de diversos outros setores para auxiliar na distribuição, por exemplo, na produção de um determinado produto, talvez economizar mais energia. Como que seria esse, mais ou menos, o funcionamento da internet industrial? E aí, quer começar, Riso, falar um pouquinho? Pode ser. Na verdade, você pode utilizar a internet industrial de forma separada em cada um desses setores, como você também pode criar uma ligação entre as empresas dentro de uma cadeia mais ampla, né? Eu acho que talvez o principal ponto, que eu acho que deixa também as pessoas um pouco confusas, é que a grande transformação, quer dizer, os grandes ganhos, né, de eficiência, etc., eles não estão simplesmente diretamente ligados à tecnologia, mas sim ao modelo de negócio. Então, mais importante até do que começar a utilizar as tecnologias é, a partir do momento que você entenda o que cada tecnologia propicia, você pensar no modelo de negócio que faça com que o seu produto ou serviço seja entregue ou mais rapidamente, ou a um custo menor, ou com uma qualidade maior. Quer dizer, a transformação, ela, na verdade, é uma transformação de negócio. E as tecnologias, as diversas tecnologias, e aí a gente tem esse grupo de tecnologias ligadas ao software, e a gente tem também tecnologias mais ligadas a máquinas, como os robôs, né, os equipamentos de manufatura aditiva, né, que a gente chama de impressão 3D. Então, eu acho que é importante a gente entender que para cada setor desse, o que vem primeiro é quais são os problemas, como é que a gente faz uma coisa melhor. E a partir daí que a gente entenda como pode fazer, a gente olha nesse portfólio grande de tecnologias que estão hoje totalmente disponíveis no Brasil, não há nenhum atraso nesse sentido, para ver qual delas se aplica de uma forma mais eficaz. Muito bom.
Mesma coisa, o Machine as a Service seria um item desse? Seria. Certamente, eu acho que hoje, desculpa, Angela, hoje, talvez um outro ponto muito importante, né? Quando a gente fala de Computer Integrated Manufacturing, que é um conceito muito parecido com o da internet industrial hoje, mas se tentava implementar há 25 anos atrás, a grande diferença é que hoje essa tecnologia toda ela está disponível nessa forma do as a service ou pay-per-use, ou seja, o cliente não precisa ele fazer um investimento gigante em infraestrutura de TI, de máquinas, etc. Tudo isso está disponível ou na forma de locação, ou na forma de subscrição, que torna muito mais fácil a entrada dessas tecnologias sem grandes investimentos. Correto. E eu acho que uma das grandes barreiras que a gente tem quando a gente fala de barreiras, né, no Brasil e para as indústrias, é justamente isso, porque esse momento todo envolve a transformação digital. E a transformação digital, o principal pilar é a empresa saber o que tem e para onde que ela vai. Então a gente conversa muito com empresários e a gente tem muitos encontros, trabalhos que a gente está fazendo, trabalho inclusive com o Riso, né, que o Riso é presidente aí da Associação Brasileira de Internet Industrial. A gente faz alguns trabalhos com empresas justamente para poder levar, né, essa visão para as empresas, porque elas estão no momento ainda exatamente como foi a sua pergunta, mas isso aqui é isso mesmo que está acontecendo? Isso aqui não é uma moda? Então as pessoas vêm falar com a gente, empresas que são empresas médias, não são empresas pequenas, sem visão e sem conhecimento algum. Então é esse trabalho nosso de levar, porque precisa ter a estratégia principal da empresa e tem que ser de cima, é a estratégia do CEO para a operação, para onde que eu vou. E contando todas essas tecnologias que a gente falou, esses conceitos, e como que eu vou aplicar isso na minha produção, porque o que ele quer mesmo é ser produtivo, fazer mais com menos e cuidar disso, porque quando a gente começa a avançar na indústria 4.0, a gente vai ter modelos de negócios diferentes. Legal. E é isso que as empresas precisam estar atentas. Essa é a transformação, então, a transformação no negócio, a tecnologia ela é um meio para isso, então. Exatamente. Ela é uma forma de viabilizar essa entrega. Exato. Legal. E, então, nós tocamos um pouco no Brasil. Para entender um pouco vamos lá, internet industrial, manufatura 4.0, isso vai ajudar quem? As pequenos fabricantes, os grandes centros, polos, ou ele democratiza, por exemplo, o processo de manufatura, de produção de uma indústria, por exemplo? Não, ele pega todas as empresas, né? Não é para um determinado tipo de empresa. Nós precisamos levar, na realidade, as empresas brasileiras para outro patamar. E a gente precisa entrar nessa onda, que não é uma onda, da manufatura 4.0, e aí as empresas grandes hoje, elas estão bem resolvidas, elas estão igual com os outros países, com os grandes países e mesmo a Alemanha e Estados Unidos que estão mais à frente quando a gente fala de manufatura 4.0. O nosso item aqui que precisa melhorar são as pequenas e as médias empresas no Brasil, que aí sim elas não têm, e estão muito lá no começo ainda, entendendo algumas, as pequenas empresas e médias, elas acham que não é para elas. Nós temos um desafio grande aí, falando de Brasil, que é o nosso parque industrial, que é bem defasado, Nós temos empresas aí de 60, 70 anos ainda com os parques industriais que estão muito antigos e a gente precisa passar por uma automatização. É claro que não é, às vezes vem empresas falar, mas eu preciso então estar tudo automatizado. Não, você não precisa estar tudo automatizado, mas a gente precisa começar. Inclusive uma das sugestões que a gente dá é para começar pelo sistema. E aí pelo sistema você começa mesmo a TOTVS, tem as soluções aí disponíveis quando a gente fala de manufatura, para você começar lá no chão de fábrica, pegar mesmo o teu parque antigo, você vai ter sensores que você consegue colocar nessas máquinas e você já consegue interligar esses sensores das máquinas com as nossas soluções de negócio. Então eu já sei em tempo real, por exemplo, o que está acontecendo em determinada máquina. Legal. Se ela vai se estragar, eu já consigo mandar uma mensagem direta para alguém que faz a manutenção da máquina, do seu ele ciclo, já vai lá. Seu isso. ecossistema. Exato, então tudo isso eu já consigo fazer essa integração do chão de fábrica, eu consigo fazer através de sistemas e mesmo parque que ela tem hoje. Legal. E aí eu vou gerando dados para depois a gente trabalhar então, de outra forma. Não é um salto, não, eu tenho que jogar meu parque fora ali Isso. e jogar e começar de novo. Não,
E é esse trabalho que a gente precisa fazer, né, associado com os conceitos da tecnologia, trazendo para essas empresas para eles verem. Né? E aí é muito legal, a gente trabalha também aqui com a Fiesp, com outras associações, e a gente montou uma mini fábrica para mostrar para essas pequenas e médias empresas como que pode ser trabalhado. Você Legal. tem lá nessas mini empresas, sim, é tudo automatizado, tem robôs trabalhando, inclusive aqui na TOTVS nós temos, né, no supply lá uma sala, que inclusive a Polix aí, ela é parceira nossa na questão do robô, né, Riso? E aí a gente demonstra como que você consegue ter entrando lá desde a fabricação, quando vem o pedido de requisição, até a saída desse produto, tudo automatizado. Legal. Né? Para a pequena e média empresa, ela ver, entender e ter insights, né, para a estratégia dela, para a formação da estratégia dela. Só para entender, o local nós estamos falando é em São Paulo, certo? Isso. Nós temos em Joinville também Nós essa temos uma em planta. Joinville. Legal. Então Nós temos essa réplica em São Paulo e em Joinville, tá? Isso. Todo mundo pode visitar? Como que é? Eu Todo posso mundo pode mandar visitar. um e-mail, Isso. entrar em contato com o time da Isso, TOTVS? na Fiesp tem também quem é associado da Fiesp consegue ir lá, consegue discutir, consegue Legal. ver de perto e ter as sugestões que a gente demonstra lá. Então é tangível, no né? Não loco, é aquela coisa de, tangível. eu quero, olha, tá aqui muito bonito, muito conceitual, mas Isso. nada tão aplicado. Exatamente. Legal. E quando a gente fala, Riz, quando a gente fala um pouco de barreiras no Brasil, o que você vê também, a sua opinião em relação a barreiras, mercado e benefício que a manufatura pode trazer para todo o nosso mercado? Bom, eu sou bastante otimista, né, em relação a como o Brasil pode avançar nesse processo, nessa transformação. E os obstáculos que a gente tem aqui, na verdade, eles são os mesmos que você tem hoje em outros países. Né? Quando a gente fala de integrar máquinas, né, conectar máquinas com sistemas de TI, etc., a gente tem hoje 3 obstáculos principais que estão sendo, pouco a pouco, vencidos. O primeiro deles a gente chama de interoperabilidade. Né? Diferentemente de uma situação que andou rápido na internet, onde os dispositivos de internet todos conseguem se comunicar, quando você vai para o chão de fábrica, você vai encontrar muitos padrões diferentes de comunicação, protocolos, proprietários, etc. Então a gente precisa passar por um processo de redução desses padrões. Isso está sendo feito, né? Inclusive, nós somos parte do IIC, que é o Consórcio de Internet Industrial, que tem como um dos principais entregados um documento que se chama Arquitetura de Referência, justamente apontando para uma direção mais estreita em relação a esses padrões. Ou seja, essa dificuldade hoje de você ir numa fábrica existente e conectar as máquinas, tendência é que com o tempo ela assuma, mas é um dos obstáculos que a gente tem hoje. O segundo obstáculo diz respeito à segurança, né? Ainda há muito temor das empresas de realmente começar a fazer uso, a gerar esse volume grande de dados, colocar isso na nuvem, né? Sempre com a expectativa de que esses dados vão estar vulneráveis. Essa é uma preocupação genuína, mas o que eu posso dizer é que quando a gente vai para um congresso internacional, vai participar de um debate, existe uma quantidade muito grande de empresas especializadas em dar o nível de segurança adequado. Né? A segurança talvez nunca vai ser 100%, assim como não é 100% seguro você viajar de avião, mas ela está no nível hoje que bem cuidada não deve representar um problema. E o terceiro obstáculo, né, que a gente vê aqui no Brasil e vê lá fora também, é que diferentemente de quando você compra uma máquina que custa X, ela aumenta 20% a produtividade, você faz uma conta muito direta, né, do chamado retorno de investimento, a transformação digital, ela, às vezes, é um pouco mais difícil de ser mensurada. Então, às vezes, empresas que estão muito acostumadas com aquele processo de criar um business case e só investir se tiver um retorno aparente, podem ter um pouco de dificuldade em mensurar isso. Seria um pouco como, por exemplo, quando a internet hoje traz retorno para uma empresa. É muito difícil medir isso, mas ao mesmo tempo nenhuma empresa hoje sobrevive sem a internet. Então, os obstáculos, né, que a gente tem aqui são os mesmos, logicamente, um pouco agravados pelo momento do país. Né? E de um jeito ou de outro, né, isso tem que ser uma preocupação central da empresa. Quando você tem empresa numa situação muito difícil economicamente, preocupada com a sobrevivência, etc., às vezes falta espaço na pauta para que esse tema entre da maneira como tem que entrar, que é pela liderança e com uma decisão muito firme de começar a adotar.
mas eu acho que todos os elementos estão disponíveis no Brasil da mesma maneira que estão disponíveis em outros países. Os fornecedores de tecnologia mundiais também estão presentes aqui. A gente tem, como eu falei, um grupo grande, bem preparado de empresas brasileiras. A TOTVS e a Apollo certamente são dois bons exemplos, que estão disponíveis para aquelas empresas que queiram fazer a transformação. E como a Ângela comentou, é uma transformação muito democrática. Como ela não requer grandes investimentos, ela está acessível para o pequeno negócio, para a média empresa e também para as grandes. Muito bom. Eu colocaria só mais uma barreira aí que principalmente para as empresas aqui no Brasil, que é a questão de mão de obra. E a gente vai precisar, tem uma grande preocupação, né, de mão de obra especializada, porque no decorrer você vai precisar de uma mão de obra diferente da mão de obra que a gente tem aqui. E aí quando a gente fala de manufatura, principalmente chão de fábrica, né? Perfeito. A gente tem empresas ainda, muitas empresas hoje que tá lá, as pessoas fazendo solda, fazendo um monte de coisa, né? E é claro que a gente tem avançado, as grandes empresas principalmente, elas já avançaram nesse quesito, mas a gente tem ainda bastante empresas nesse sentido. Então tem um desafio de formação desse público. Tem um desafio de formação desse público. Quando a gente fala em formação, nós temos... Enfim, eu acredito que as indústrias estejam trabalhando nesse cenário também, de formar, capacitar pessoas, da mesma forma Exatamente. que diversas indústrias, tendo esse processo de transformação, né, ela precisou formar os seus profissionais. Isso, e é isso que as empresas estão tomando para si também. Na hora que as empresas elas têm a estratégia de entrar, né, de manufatura 4.0, elas trazem para si, né, a questão de repassar conhecimento e de formar os profissionais que estão hoje na empresa, inclusive para eles poderem comprar. A gente vê alguns dos nossos, inclusive, clientes, né, da TOTVS, que passaram por isso, e eles têm o grande desafio de fazer com que a equipe compre, porque senão também não consegue avançar com a transformação. Legal. Acho que foi legal a Ângela ter trazido esse tema, ele realmente é central, né? Inclusive dentro da associação nós temos um grupo de trabalho focado na parte de pessoas e educação. Perfeito. Né? E aqui a gente tem realmente dois problemas. A gente tem um problema mais de curto prazo e a gente tem um problema de médio e longo prazo. O curto prazo é exatamente esse, a gente pegar os profissionais que já estão em ação e prepará-los, né, para lidar com todas essas tecnologias novas ou que já estão sendo implementadas. Esse é um desafio que eu acho que cabe talvez até mesmo mais à empresa, né, incentivar que isso aconteça. E no médio e longo prazo, a gente tem um problema, por uma razão ou por outra, né, a gente tem aí na estatística que uma parcela muito grande dos jovens hoje no Brasil optam por carreiras não técnicas, né? Não vão para engenharia, não vão para ciência da computação. E quando a gente olha para frente, se essa proporção permanecer, a gente realmente vai ter um déficit muito grande lá na frente. Então, o que a gente precisaria fazer, logicamente, cada pessoa tem a sua vocação. Não tem como a gente pegar uma pessoa que nasceu para ser jornalista ou artista e querer transformar essa pessoa num cientista da computação ou num engenheiro mecânico. Mas eu acho que muitos dos jovens acabam não optando pela carreira técnica, muitas vezes por desconhecimento ou medo de uma matemática que foi mal ensinada, né, nos primeiros anos. Então, a gente precisa realmente começar um trabalho de base com as crianças, com os adolescentes, para despertar o interesse pelas exatas. Porque realmente a proporção hoje de estudantes que decidem por uma carreira técnica não vai atender o país daqui a 5, 10 anos. Perfeito. Bem colocado. Um ponto, talvez tornar mais atrativo, né? Fazer com que os jovens eles sonhem em trabalhar, porque hoje eu acho que muito do que você tem aquele sonho de trabalhar numa startup, numa grande empresa de tecnologia, né? Então tornar esse sonho também para o jovem de trabalhar numa grande indústria, né? Então saber da importância disso também para a carreira dele, mas também para o desenvolvimento do país e tudo mais. Pode falar, Riso, vai lá. Não, até porque se você pegar estudos bem recentes, né, eles são muito comuns nos Estados Unidos, e indicam quais são as profissões mais promissoras para os próximos anos, ou seja, quais são aquelas que vão ter mais oportunidades, que vão receber os maiores salários. Há uma predominância muito forte de profissões técnicas e médicas. Médicas no sentido de que, à medida que a população avança em idade, né, se torna cada vez mais importante a gente ter cuidados com a saúde. Técnica porque, na prática, a gente está realmente diante de uma revolução tecnológica que passa por isso. Perfeito. Então, até em termos de oportunidade, né, a tecnologia vai abrir muitas portas para os jovens. Muito bom. Nós falamos bastante em pessoas, né? Mas nós temos tem um conceito machine to machine, né? O quanto ele impacta também essa questão da formação e o mercado de uma forma geral, porque
quando a gente fala também em robotização, uma série de outros processos dentro da indústria, né? Isso também não acaba influenciando no processo de contratação de pessoas. Como que é esse processo dentro da indústria hoje, no cenário que nós estamos conversando aqui sobre indústria, internet industrial e manufatura 4.0? E aí, quem começa? Para o ímpar... Pode ser o Riso. Vamos lá, Riso. Pode falar. Bom, eu acho que é um pouco ligado a essa pergunta, né? Tem um debate muito comum, e que é um debate relevante e importante, que é o quanto a automação vai reduzir o nível de emprego, né? Então essa discussão acontece. Quando você fala de robótica especificamente, né, esse temor de nós vamos botar robôs e vamos reduzir os empregos. Mas a gente tem, por exemplo, de forma muito curiosa, uma estatística que diz o seguinte: hoje os 3 países que mais utilizam robô no mundo são a Coreia do Sul, o Japão e a Alemanha. E, coincidentemente, são os países com mais alto grau de empregabilidade. Perfeito. Então, assim, não há nenhuma coerência. Na verdade, a correlação que existe é que quanto mais robô você usa no país, mais empregos ele gera. Porque o robô, na verdade, ele gera eficiência dentro de uma empresa, e com isso essa empresa cresce, ela se expande, ela pode se tornar competitiva no cenário global, né? Então, eu acho que esse debate ele é lógico, mas a gente tem dados que indicam que mesmo uma revolução forte como a introdução dos robôs, da maneira como está acontecendo, em geral geram mais empregos. Perfeito. Com relação ao que as empresas procuram, especializações em robótica, agora cada vez mais inteligência artificial, questão de conectividade entre as máquinas, vai gerar uma demanda enorme, né, de profissionais. Então, as pessoas que decidirem seguir nessa direção vão ser super requisitadas, né? Então, na minha opinião, a gente tem que tornar isso cada vez mais aparente, né, para atrair um volume cada vez maior de pessoas. Legal. Eu estava lendo, Riso, eu vi uma matéria recente falando que o tempo de aprendizado de um robô, né, principalmente quando a máquina ela se propõe, né, enfim, questão do machine learning de fato, né, então o aprendizado de acordo com as tentativas e erros e tudo mais, ele é muito mais rápido, né, então eu não vou lembrar fontes e tudo mais, mas enfim, eles colocaram alguns robôs para testar, né, sei lá, fazer alguma atividade, o robô que descobria, cada um estava fazendo uma atividade específica, quando ele descobria uma melhor forma de fazer aquela solução, ele comunicava automaticamente os outros 2 robôs que estavam na mesma rede, enfim, não sei como podemos falar sobre isso. E aí os outros 2 robôs, mesmo sem fazer aquela atividade, já sabem como realizar aquilo. Né, a gente tem o desafio do ser humano de você ter que ensinar e capacitar o tempo todo. Então tem aquele tempo problema de comunicação, né, do ser humano. Perfeito. Então, um falar para o outro, ensinar. Você pega o cenário de um chão de fábrica, se aconteceu algum problema, até a outra ponta saber, você depende de alguém estar comunicando. E aí quando você tem machine, né, as máquinas falando com elas, isso aqui é automático, né? Perfeito. A cadeia inteira é automática, sabe o que tem que fazer. Tem um ponto, mais para trazer um pouco de uma visão um pouco, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos criando? Eu não sei se, enfim, eu também posso errar a fonte. Nossa, eu não trouxe nenhuma fonte hoje, que horrível, mas tudo bem, eu trago da próxima. Mas eles fizeram um teste com robôs, o robô A, ele precisava mandar uma mensagem para o robô C, sem o B descobrir, e eles acabaram criando uma linguagem de comunicação entre eles, e ninguém sabia o que era, né? Então, peraí, vamos desligar tudo que, pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse é um ponto, assim, eu acho que quando a gente começa a falar de machine learning de fato, né, o aprendizado da máquina, a Singularity fala muito, né, que a Singularity, a Universidade da NASA, uma fonte, fala que nós em 28 anos atingiremos a singularidade e a máquina começa a ensinar o homem. Né? Então, como que a gente está pronto para isso e como a indústria está pronta para isso também, né? Como que a máquina fala, fulano, não tome essa decisão porque essa decisão pode comprometer toda a sua estrutura, o seu estoque, olha, ou com base em dados climáticos, por exemplo, olha, essa não é a melhor decisão de colocar nessa linha de produção neste momento, né? O quanto isso nós estamos prontos para receber isso na indústria também. Essa é a grande transformação que vem por aí, né? Que são os modelos novos de negócio. Legal. Então, quando a gente fala disso, é a inteligência artificial atuando ali no chão de fábrica. Ao invés de eu ter muitos relatórios, ter uma análise, que hoje a gente tem BIs, tem Analytics, tem uma série de comparação que você pega o dado, mas o ser humano está ali vendo e comparando. É diferente de quando tem alguém que está me falando que já chegou à conclusão e já me traz esse número pronto. Legal. Então, é claro, vai mudar o nosso modelo de negócio. Tanto é que tem coisas aí, profissões
né, daqui 3, 4 anos que surgirão, que nós ainda nem sabemos quais são. Perfeito. Em função de toda essa transformação que nós estamos começando a viver. Legal. Tem algum ponto, Riso, sobre esse assunto? Eu acho que essa temática aí da singularidade, né, de onde é que a gente vai chegar com a inteligência artificial, esse talvez seja hoje talvez o grande tema do mundo. Né? E você tem aí pessoas opinando de diferentes direções, de celebridades aí tanto no meio científico quanto no meio de negócios. Acho muito difícil alguém ter certeza do que vai acontecer. A gente está realmente se aventurando num mundo muito novo, né? A gente consegue talvez imaginar as consequências, mas realmente eu acho que hoje ninguém sabe exatamente como vai ser o mundo daqui a 30 anos. Perfeito. A gente especula e você tem sempre aquele viés, né, dos mais otimistas que dizem que a humanidade vai conseguir fazer bom uso, né, de toda essa tecnologia, né, para o bem da humanidade, como tem aqueles mais céticos ou os pessimistas que acham que isso pode, em determinado momento de controle, a gente vai estar diante aí de um cenário como de ficção científica, aí, quando as máquinas mandam no ser humano. Sim. Então, se a gente fizer uma análise de como a coisa está avançando, eu acho que essa hipótese realmente, né, de você ter, a partir da singularidade, a máquina assumindo o controle, etc., ela é real. Então a gente, quando eu falo a gente, assim, a humanidade como um todo, vai ter que ter muito cuidado nesse processo para cada passo que a gente dá, cada avanço, né, onde as máquinas se tornam mais autônomas, né, e pensadoras, vamos dizer assim, saber como é que a gente cria algum tipo de segurança ao redor disso. Então eu acho que a preocupação ela deve existir, e a gente tem que estar atento à medida que a gente avança. Né? Eu vou dar um exemplo de realmente como a coisa avança. A gente trabalha aqui na Pollux uma tecnologia que é conhecida como Machine Vision, né? Que seria a visão da máquina. E a gente começou a implementar essa tecnologia aqui há 20 anos atrás. Né? O que a gente tentava era simular a visão humana na fábrica. Então, toda vez que você tivesse uma atividade que era feita pela visão humana, então, por exemplo, uma pessoa olhando o produto para ver se o produto tinha a data de validade ou não, a gente substituía por uma câmera e um software que fazia a aquisição da imagem e fazia análise. Se você imaginar como era programar um sistema desse há 20 anos atrás, onde você tinha que capturar a imagem e ali no braço ir colocando ferramentas, né, para medir e chegar a uma conclusão se o produto estava bom ou ruim, hoje a gente, através do Deep Learning, consegue que a máquina ela aprenda sozinha. Então eu coloco esse equipamento para funcionar sem nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de programação. Os produtos vão passando e eu vou treinando essa máquina. Eu passo um produto e eu digo, esse produto é bom, esse aqui é ruim, é bom, é ruim. Em algum tempo ela está treinada, ela aprendeu que é um produto bom ou ruim sem uma única linha de código. A curacidade dela vai aumentando de acordo com a quantidade de cenários que ela é exposta, né? Exatamente. E, de novo, sem você ter que escrever uma única linha de código. Perfeito. Então, assim, é real essa evolução da inteligência artificial, do Deep Learning. A gente consegue enxergar isso na prática e consegue prever que em pouco tempo a gente vai realmente atingir esse ponto da singularidade e que daí para frente a gente vai ter que ter um cuidado adicional de como lidar com isso para que a coisa realmente não saia de controle. Eu acho que um ponto que você colocou, Riz, assim, é claro que tem a preocupação, mas se a gente for ficar esperando, né? Então a gente fala muito nos projetos que a gente acaba atuando dentro do laboratório que, cara, você tem muita certeza daquilo que você está fazendo é porque alguém já fez, né, na sua frente, então você só vai seguir alguma coisa, né? Então é melhor a gente se arriscar e testar novas coisas. Claro que dentro do cenário de risco, né, também, vou mudar toda a minha planta, não, mas e aos poucos fazendo testes para você ganhar eficiência, né? Ganhar eficiência de entregar bons produtos, que transforme o negócio de fato da pessoa, né, que garanta, por exemplo, uma maior eficiência econômica dentro de um cenário específico, né, energia, esse é um ponto também, porque tem muita gente que fala assim, pô, mas colocar muito robô, já era energia, como é que vai fazer? Na verdade, é você conseguir garantir que a sua produção vai estar trabalhando exatamente no momento certo, para aquele produto correto, com a demanda específica, né? Então, é uma economia de energia, é uma economia. Então, você tem muita questão da manufatura verde também, né? Como é que você consegue trazer esse ponto para dentro do dia a dia de mercado? Pessoal, mais algum ponto? Eu acho que a gente falou bastante sobre assuntos, passamos por diversos pontos aqui, a gente já deu mais ou menos um tempo. Tem que ver se o pessoal do outro lado já está dormindo, eu acho que não. Deixa eu ver aqui, ninguém está dormindo. Bom, eu acho que nós passamos...
eu gostaria de aproveitar, Gustavo, se você me permitir, Por favor. e convidar os internautas que venham conhecer a Associação Brasileira de Internet Industrial. Perfeito. Primeiro porque é uma entidade sem fins lucrativos que tem uma missão clara de acelerar esse processo para garantir que o país realmente não fique de fora dessa revolução. A gente não tem essa opção. Legal. Então, basta ir até o nosso site, abii.com.br, todas as informações estão lá, mas basicamente qualquer empresa pode fazer parte, desde a startup até a gigante multinacional. A gente tem dentro da BI exemplos tanto de um caso quanto de outro, e a partir do momento que essa empresa está associada, ela vai indicar profissionais do seu quadro para vir participar dos grupos, que são grupos voluntários, e que lidam com todos esses temas, né? A gente vai ter lá pessoas discutindo a parte de pessoas, de tecnologia, de segurança, e a gente tem também o programa de test beds, que são os experimentos, né? São os projetos pilotos, que justamente tem como objetivo comprovar que tudo isso que a gente falou aqui hoje funciona na prática. Legal. É uma oportunidade para aprender, para se desenvolver e também para aplicar a sua própria tecnologia. Só um ponto aqui, você falou muito sobre essa demanda, né, de ensinar também, a Ângela trouxe aqui também, de ensinar as pessoas. Se eu sou um profissional hoje, estou ouvindo esse podcast aqui, né, eu falo, poxa, o que eu vou fazer do futuro? Vocês acabaram de dar um mundo aqui para mim, certo? O que eu preciso estudar, por exemplo, nós falamos de machine learning, internet das coisas, quais são as novas posições, currículos, não sei como a gente pode chamar isso, que estarão na indústria daqui do futuro? Como que vocês veem esse cenário? Eu acho que tem que estar numa área técnica, né, como até a gente falou aí atrás, ou engenharia, ou alguma coisa voltada à computação. Tá Dentro bom. de computação você vai ter, né, todas essas matérias e depois essas especializações, né? Tem inteligência artificial, machine learning, você tem como se especializar depois tendo essa base de computação. E a parte de engenharia também é a mesma coisa, né? Legal. Eu vejo da seguinte maneira, na prática, quem tiver interesse em seguir adiante, né, nessa revolução, tem praticamente duas opções. Eu acho que nos dois casos, a exigência de uma base técnica de conhecimento, que eu acho que é a parte básica de qualquer curso de tecnologia, onde você vai aprender a matemática num estágio mais avançado, os princípios, né, técnicos e aprender a programar. Essa forma base. Dali para frente você tem dois caminhos. Você pode se tornar um grande especialista em um desses temas, né? Então você pode ser um especialista em inteligência artificial, você pode ser um especialista em robótica e trabalhar dentro dessa sua especialização, ou você pode seguir numa carreira mais generalista, onde você, sem se aprofundar muito, entende um pouco de cada tecnologia e pode, por exemplo, ajudar uma empresa a avaliar cada uma delas, e na necessidade de haver um aprofundamento, aí você traz o especialista. Então, eu acho que fica essas duas possibilidades. Legal. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Pra gente, uma mensagem final aqui sobre o nosso podcast. A ideia é que eu acho que abordamos, claro, de forma não tão profunda exatamente, porque assim, esse é um assunto para ter milhares de podcasts, até a gente chegar aí no detalhe, falar sobre termos técnicos e tudo mais. Então tentamos explorar basicamente ali o que é o conceito da manufatura 4.0, o que é a internet industrial, né? Um pouquinho de machine to machine, uma série de outros exemplos, enfim, de técnicos, termos técnicos que engloba todo esse assunto. Ângela, para a gente fechar, uma mensagem aí para todo mundo que está ouvindo. Então, eu queria falar para quem estiver ouvindo, todos os internautas também, que nós estamos num momento bem desafiador e a gente vem desenvolvendo e trazendo as soluções aqui de manufatura, tanto de manufatura quanto de logística, para esse mundo de manufatura 4.0. Então, nós estamos aqui para apoiar os clientes, né, trocar ideias também com quem quiser, estamos aqui disponíveis e teremos o maior prazer para fazer isso. Muito bom. Riso? A minha mensagem é reforçar a tese de que não há nenhum impedimento real para que qualquer empresa, independentemente do porte, comece esse processo. Então, vamos dizer assim, não há desculpas para não avançar nessa direção, sob o risco de você realmente colocar o seu negócio em risco grande. Né? O risco é ficar de fora. O risco é desaparecer. Eu acho que é como o Jack Welch fala, né? Quando a velocidade do lado de fora é maior do que a velocidade dentro da empresa, o fim está próximo. Muito bom. Exatamente. Então, eu acho que é realmente
a empresa se conscientizar de que esse movimento ele é transformador, ele é disruptivo e de que não há nenhum impedimento, né, para que você comece esse processo quanto antes. Muito bom. Muito bom. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Então, um papo de altíssimo nível aqui. Então, Ângela, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Muito bom. Riso, muito obrigado pela participação remota aí. Eu que agradeço aí, contente aí com a parceria, né, da TOTOS, e fico à disposição, se alguém quiser, a partir desse podcast, entrar em mais detalhes, né, vou deixar meu e-mail disponível para vocês, é riso, R-I-Z-O, @pollux.com.br, Pollux com 2 L's. Fico à disposição para quem quiser levar adiante aí um papo sobre qualquer um dos assuntos que a gente comentou aqui hoje. Muito bom. Obrigado, então. Este foi o nosso podcast falando sobre Manufatura 4.0. Agradeço aí a participação. Se você gostou, avisa para seus coleguinhas e divulgue aí este material pela toda a internet e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima. TOTOS Talks, o podcast da transformação digital.